Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, também deixa o seu like, também me segue no Instagram, porque por lá a gente pode conversar melhor. E também aqui na descrição do vídeo tem um link para um grupo no Telegram. O grupo antes era no WhatsApp, mas aí encheu um grupo, a gente fez outro grupo, aí tava difícil administrar ali mais de um grupo. Então agora a gente transferiu os dois grupos lá pro Telegram, então é só clicar no link aqui embaixo para você fazer parte desse grupo. E bora pro vídeo. Eu já fiz aqui pro canal alguns vídeos falando sobre as possíveis curas pro HIV, tanto no caso aqui do Brasil, como no caso do Tim Brown, né, que foi o primeiro paciente, conhecido como paciente de Berlim. Enfim, alguns casos e algumas possibilidades, né, alguns novos testes e tudo mais. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês sobre os 4 casos que são considerados, aliás, não são considerados cura, porque ainda precisa ser de um tempo para chegar de fato a esse veredito, assim, né, de que isso realmente foi a cura. Mas de casos que são muito promissores. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre cada um para vocês. O primeiro caso é do Timothy Ray Brown, conhecido como Tim Brown ou conhecido como paciente de Berlim. Eu tive esse prazer de conhecê-lo num evento aqui em São Paulo em 2019 e a gente pôde ali conversar um pouquinho e tiramos uma foto e foi super legal, foi muito emocionante. E o Tim ele tem uma história muito curiosa que ganhou aí uma repercussão mundial. Após ser diagnosticado com um câncer muito raro, o Tim ele passou por uma bateria de exames, né, durante ali uma boa parte da sua vida e dessa forma ele acabou também descobrindo ser HIV positivo em 1995. E em 2007, 12 anos após o seu diagnóstico, o Tim foi submetido a um procedimento em relação ao câncer e que o levou a ter uma remissão do vírus HIV, ou seja, não havia mais vestígios do vírus no corpo do Tim. E isso foi algo inédito na história aí da medicina e da ciência. E esse procedimento que o Tim foi submetido foi um transplante de medula óssea. Mas os cientistas, os médicos, eles resolveram fazer um teste, né, já que o Tim vivia com o vírus HIV e já tinha sido diagnosticado com esse câncer, eles foram em busca de uma pessoa, né, de um doador que tivesse uma espécie de mutação sanguínea. Essa mutação é conhecida como Delta 32 e ela está relacionada à produção de uma proteína específica no gene CCR5. As pessoas que possuem essa mutação, elas têm o organismo delas resistente ao vírus do HIV, que não consegue atacar os glóbulos brancos e assim se reproduzir. Dessa forma, após o transplante, o Tim então não tinha mais vestígios do HIV no corpo dele e assim ele passou todos esses últimos anos. Infelizmente, o Tim Brown faleceu ano passado, em setembro, após complicações em relação ao câncer que acabou voltando e espalhando pelo corpo. Ele também foi diagnosticado com um outro câncer um pouco mais raro. E assim ele faleceu infelizmente, mas fica aí esse registro sendo o primeiro paciente a ter uma remissão, né, e podemos considerar aí uma cura do HIV. O segundo caso foi do Adam Castilheiro, conhecido como paciente de Londres. Ele foi diagnosticado com HIV em 2003 e em 2011 ele foi diagnosticado com um linfoma. E aí ele passou também por um procedimento de transplante de medula. E mais uma vez buscaram fazer esse teste de conseguir um doador que também tivesse essa mesma mutação, assim como no caso do Tim. E acabou dando certo e também ele até hoje não tem vestígios do HIV em seu corpo. E em 2019 fizeram os últimos testes no Adam e mais uma vez constataram que não há mesmo vestígios do vírus. Então dessa forma ele foi considerado um caso de cura do HIV. E o terceiro caso aconteceu aqui no Brasil e foi anunciado ano passado, em plena pandemia, e trouxe pra gente muita esperança. O paciente que hoje mundialmente é conhecido como o paciente do Brasil, ele foi diagnosticado com HIV em 2012. E aí ele estava participando de uma pesquisa, de alguns testes do Dr. Ricardo Dias, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E o Dr. Ricardo, ele usou nesses testes a mistura de antirretrovirais com alguns outros medicamentos e suplementos vitamínicos. E das 30 pessoas que participaram desse teste, dessa pesquisa do Dr. Ricardo Dias,
esse especificamente, ele teve a remissão do vírus HIV. Então até a data que foi divulgada, né, em julho de 2020, quando divulgou essa notícia, ele já estava 17 meses com seus resultados, seus exames dando negativo para HIV e sem o uso de antirretroviral. Então isso trouxe muita esperança, né? Foi muito promissor e continua sendo, porque as pesquisas vão continuar assim que passar toda essa questão aí da pandemia, estiverem todos vacinados. Dr. Ricardo Dias, ele vai recrutar novas pessoas, novos voluntários para dar continuidade na sua pesquisa. Empolgante! E o quarto caso, e mais recente, é de uma mulher argentina que mora em Buenos Aires, que hoje tem 50 anos. Ela foi diagnosticada com HIV em 1996, quando ela já apresentou diversos sintomas, porque ela já estava ali já no estágio de AIDS. Então ela foi internada e aí eles já logo iniciaram o tratamento. E naquela época, em 1996, a gente estava ali naquele início, né, da medicação e tudo mais. Então ela não teve uma boa adesão desde então, né? Ela começou a trocar o esquema dela de medicação por diversas vezes e ela não conseguia ter aí um controle da carga viral e também do seu CD4. E aí, por ter trocado o seu esquema diversas vezes, ela simplesmente abandonou o seu tratamento em 2007. E aí, de lá pra cá, não encontra-se mais vestígios de anticorpos do HIV no corpo dela, e encontraram só pequenos vestígios do DNA de HIV em alguns testes que fizeram entre 2015 e 2017. Então esses pequenos vestígios de DNA do HIV que encontraram em algumas partes do cérebro e tal, alguns lugares, comprovam de que lá em 1996 não foi um falso positivo, foi de fato positivo. Então sim, ela vivia com HIV. E simplesmente desapareceram tanto os vestígios de DNA do vírus como os anticorpos. E apesar de muito otimista tudo isso, os pesquisadores ainda não sabem explicar como isso aconteceu. Então eles não consideram uma cura justamente por ainda não saberem explicar de fato o que houve. Bom, então são esses 4 casos que temos registrados até hoje de remissão e ou cura do HIV, e que nos traz, como eu já disse, muita esperança e muito otimismo em relação às novas pesquisas e aos novos passos que daremos em relação a essa cura, que eu tenho certeza que não está tão distante assim. Então deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a gente está ainda muito distante dessa possível cura do HIV? Ou você acha que a gente já está aí a um passinho disso tudo acontecer? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal e também compartilhe com todos. E até o próximo. Aquela beija. Tchau!